Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre a origem do futsal. Na verdade, o futsal nem sempre foi chamado de futsal. Antigamente, na sua origem, o futsal era chamado de futebol de salão. Então, para que a gente possa entender a origem do futsal, na verdade, nós precisamos entender qual é a origem do futebol de salão. Nós vimos que o futsal só teve esse nome futsal a partir do momento em que a FIFA passou a gerenciar a modalidade, transformou o futebol de salão em futsal. Agora, onde surgiu o futebol de salão? Existe até hoje uma dúvida, alguns estudiosos, há uma corrente que defende que surgiu no Uruguai e uma outra corrente que defende que o futebol de salão surgiu no Brasil. As evidências apontam, na verdade, que surgiu lá em 1930, na década de 30, no Uruguai. Há mais evidências de que realmente ele surgiu lá em 1930 no Uruguai e aquilo que era, digamos, praticado, foi praticado aqui no Brasil na década de 40, nada mais foi do que uma cópia, brasileiros que lá foram no Uruguai, viram a modalidade sendo praticada lá na ACM, e trouxeram aqui para o Brasil na década de 40. Mas o futebol de salão surgiu a partir de uma observação de um professor de educação física da ACM, lá de Montevidéu, no Uruguai. Ele percebia que os seus alunos, antes de iniciarem lá a aula de ginástica que ele ministrava, gostavam de pegar uma bolinha e bater uma bolinha lá no ambiente fechado, no salão, daí o nome futebol de salão. E aí, a partir dessa observação, o futebol era muito popular no Uruguai nessa época, no início da década de 30, porque o Uruguai tinha sido bicampeão olímpico, 24 e 28, campeão do mundo de futebol em 1930, todos queriam praticar, jogar futebol a todo momento. Então, ele observando os seus alunos, ele, por que não criar uma nova modalidade, assim, um novo futebol, digamos assim, um futebol dentro do salão, ou salão em espanhol. Daí surgiu o nome futebol de salão. Existe uma outra versão, além dessa de 1930, que onde o futebol de salão, na verdade, teria surgido no Brasil no início da década de 40, e que os uruguaios, lá no início da década de 30, o que se jogava no Uruguai, podemos dizer assim, era apenas uma pelada, não havia muita organização, e só a partir do início da década de 40, quando, na verdade, chegou aqui no Brasil, que o futebol de salão passou a ser sistematizado, organizado, criaram-se regras. Não, na verdade, lá no Uruguai, nós já tínhamos as regras do futebol de salão e, como eu disse, brasileiros que lá foram, observaram, num evento das ACMs, brasileiros das ACMs daqui do Brasil foram lá, observaram a prática e trouxeram aqui para ser inicialmente jogado, praticado na ACM e rapidamente, na década de 40, o futebol de salão se expandiu, digamos assim, por todo o país. Então, na verdade, nós podemos dizer que o futebol de salão ele surgiu na década de 30 no Uruguai. Então, o Uruguai é o pai, digamos assim, da criança. E foi, obviamente, quem criou, digamos assim, o filho foi o Brasil, na década de 40, que fez com que o futebol de salão se expandisse, através das escolas e das próprias ACMs. Então, nós podemos dizer que o futebol de salão ele foi criado no Uruguai e se desenvolveu muito, principalmente onde? Aqui no Brasil. Tanto se desenvolveu que nos primeiros anos da sua criação, no decorrer dos anos, até década de 80, 90, o Brasil
era, digamos assim, quase que imbatível no futebol de salão, conquistava quase todas as competições de nível sul-americano, internacional, né? Uma dessas competições, vem no vídeo aí a seguir, nós vamos ver um pouquinho, de como é que foi a conquista aí do Brasil no seu segundo campeonato mundial, ainda organizado pela FIFUSA, né, em 1985, não pela FIFA. Então, no vídeo a seguir aí a gente pode ter uma ideia de como é que o futebol de salão era jogado nessa época e observar aí uma das muitas conquistas que o Brasil teve desde a década de 40 até, na verdade, nos dias de hoje. Vamos observar o vídeo aí na sequência. A cada minuto que passa, sem dúvida, o Brasil vai se adaptando melhor à quadra, ao piso. Paulo Eduardo tem jogado muito bem. Arriscou em cima do arqueiro. Ferreiro Gonzalez vai se transformando na boa. Quero ver essa! Gol de Douglas! A gente falava que o goleirão Tonho vinha se constituindo na grande figura do espetáculo, mas sobrou para o canhão de Douglas, arrumou do peixe. Dessa bola que o Brasil tem que brigar. Tomou a bola lá atrás, Douglas. Douglas, o grande artilheiro brasileiro, faz o seu 10º gol no Campeonato Mundial de Futebol de Salão. Brasil 1, Espanha 0. E quando há cobrança de falta no futebol de salão, o jogador tem que ficar 3 passos. Mas o Daniel Pomeroy, um dos grandes árbitros de futebol de salão do Brasil, tem uma boa, ele conta 5 passos. O jogador normalmente avança 1 ou 2, né? 2 jardas ou 2 passos. Então a barreira fica no lugar certo. Uma boa ideia para o futebol, na verdade. O árbitro conta 10 passos, ninguém fica na barreira. Olha a chance! Gol de Jackson! Um lance inesperado, individual, desse que é um dos maiores jogadores de futebol de salão do mundo. Jackson, Brasil 2-0. 4 minutos e 40 segundos jogados nessa fase complementar. Desafoga um pouco mais o Brasil com o lance individual de Jackson. 6333 para você conferir. 533-6333. Olha o gol! Mauro! Bonita transa do ataque brasileiro. Os senhores viram o Raul, Mauro, saiu cá de trás, o Raul meteu no meio. Um bico rasteiro de Mauro, terceiro gol do Brasil. Restam 9 minutos e 30. O Brasil vai definindo uma maiúscula vitória no final do Campeonato Mundial de Futebol de Salão. A equipe da Espanha, diante do time mais poderoso do mundo, que é o Brasil, vai tentar brigar pelo gol de honra, não deu. Falta, marcou o árbitro. Boa chance para o time da Espanha. Aliás, o Brasil seria, sem dúvida alguma, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Fazendo. Brasil se aproximando da conquista do bicampeonato mundial de futebol de salão. Hilário rolando a bola atrás. Nath virou gol da Espanha. Loren. Ele entrou para fazer o gol. O gol de honra do time espanhol. Loren. Restando 3 minutos e 55 segundos. Loren faz o gol de honra do time espanhol. 3-1 para a equipe brasileira. 5. 3. Subiu a bola. Zerou o cronômetro. Brasil. Bicampeão. Bom, então, como vocês viram aí, né, o Brasil conquistou o bicampeonato mundial. Nessa época se jogava o futebol de salão, né, e não o futsal como a gente conhece hoje, né, o futebol de salão, que desde o início ficou conhecido como o esporte da bola pesada. Antigamente a bola de futebol de salão era mais pesada, o gol só valia fora da área, enfim, né? Então, para concluir, nós podemos dizer que o futebol de salão foi criado no Uruguai, no início da década de 30, pelo Juan Seriani, lá na ACM. Mas foi a partir da década de 40 que ele se desenvolveu e cresceu, principalmente no Brasil. E aí, obviamente, depois na década de 50, 60, ele começou a se expandir por todo o continente sul-americano.